Bom dia a todos e a todas. Hoje, 3 de fevereiro de 2021, estamos lançando no canal Educação e Bolsa Família a série Diálogos em Rede, que tem como principal objetivo refletir e discutir sobre o programa Bolsa Família e as condicionalidades e também socializar experiências e práticas de gestão. Essa série ela é constituída de uma sequência de vídeos em que nós vamos convidar coordenadores estaduais, municipais, professores e outros profissionais para que possamos discutir temáticas relacionadas e de interesse da rede da educação. Meu nome é Simone Medeiros, coordenando nacional a área da educação do programa Bolsa Família. E nesse primeiro vídeo de lançamento da série Diálogos em Rede, nós temos a alegria e satisfação de convidar 3 coordenadores estaduais do Bolsa Família, que aqui representam as regiões Norte, Nordeste e Sul do nosso país. Aline Cruz, do Amazonas, Judite Matos, de Santa Catarina, e Josafá Rocha, do Rio Grande do Norte. Inicialmente, gostaria de agradecer imensamente pela participação de todos vocês que nos acompanham no canal Educação e Bolsa Família, de forma muito especial aos nossos 3 coordenadores que estão aqui abrindo essa frente de discussão e estão aqui, se colocaram à disposição de participarem desse momento de lançamento do programa. Então, sejam muito bem-vindos. No primeiro bloco do nosso programa, nós gostaríamos de refletir um pouco sobre as suas trajetórias. Quais são as trajetórias desses 3 coordenadores e, ao mesmo tempo, discutir um pouco sobre as contribuições do programa Bolsa Família para a educação. Então, para conversar um pouco sobre isso, nós convidamos inicialmente Judite Matos, que é a coordenadora estadual do Bolsa Família na Educação de Santa Catarina. Bom dia, Judite. Bom dia, professora Simone. Bom dia, Aline. Bom dia, Josafá. É um prazer estar aqui com vocês para participar desse diálogo de redes, né, falando um pouquinho do programa Bolsa Família e as contribuições para nós, né, enquanto educadores. Bom, a minha trajetória ela é bem interessante, né? Eu sou professora da educação básica, né? Fiz o magistério, comecei a dar aula de 1ª a 4ª série, e depois eu fui para a faculdade, fiz História, né? Então, minha graduação é História, e também tenho especialização em Gestão Escolar e Gestão Pública. E lecionei durante muito tempo na sala de aula, mas também tive participação na gestão da escola como diretora e na gestão do município de Palhoça como diretora de ensino. E agora estou, né, desde 2008, na Secretaria de Estado de Educação. Mas o que me move, de fato, é o chão da escola. Por que o chão da escola? Porque é lá que a gente recebe os nossos estudantes, né? Nem sempre o ideal, mas é o real. E o Bolsa Família, ele entrou na minha vida de uma forma muito interessante, né? Porque eu desconhecia a amplitude desse programa, os seus objetivos. Tinha até aqui, de forma muito assim, que não me orgulho em nada, tinha até um certo preconceito por conta da falta de conhecimento, por conta daquilo que as pessoas me diziam a respeito do Bolsa Família. E hoje eu trago isso com muita tristeza, porque graças a Deus, graças à formação, eu já tenho uma outra forma de ver o Bolsa Família. Então, a contribuição que o Bolsa traz é que quando eu me remoto lá para a sala de aula, para a escola, quando a gente participava dos conselhos escolares e conselhos de classe, e os colegas falavam de forma muito preconceituosa daquelas crianças que não aprendiam
porque vinham para a escola sujo, porque filho de peixe, peixinho é, e que não adiantava. Isso no primeiro bimestre, essa criança já estava fadado ao fracasso. E aquilo me incomodava muito, porque a gente sabia que tinha algo a ser feito por aqueles estudantes, né? E eu não conhecia o Bolsa, porque se eu conhecesse, eu já ia buscar elementos, né, para trabalhar esse estudante de forma diferenciada, de mãos dadas com outras áreas. E então, a contribuição que o Bolsa traz, né, na minha trajetória, assim, conhecer a educação de outro jeito, de que ela transforma as pessoas e de que a gente vai ter esse sujeito, nem sempre limpinho, nem sempre perfeito, porque ele tem trajetória, ele tem rosto. Essas crianças, ela vem para a escola, mas às vezes o que realmente atrapalha a vida delas é a fome. Então, a prioridade dela é matar a fome. E a partir do momento que isso não seja combatido, certamente ela não vai ter condições de estudar. E aí, outra questão, né? Os conflitos que essas crianças, esses estudantes têm nas suas casas, impede também de que ela estude. E a escola, muitas vezes, com uma venda nos olhos, né? Não porque querem, mas por falta de conhecimento mesmo, né? Ou porque às vezes querem também, né? Por que não dizer isso? Acaba tratando esse sujeito de forma muito desrespeitosa, de forma muito sem acolhimento. Então eu penso que a educação, ela tem essa contribuição de transformar as pessoas a partir do conhecimento, a partir da formação e a partir de se jogar. Eu me joguei completamente ao Bolsa, a partir do momento que eu fui convidada para ser coordenadora estadual, porque eu vi nesse programa uma luz no fundo do túnel para trabalhar as vulnerabilidades, para trabalhar a pobreza, a extrema pobreza que tem nesse país, né? E aí fiz o curso de formação também das desigualdades, através da Universidade Federal de Santa Catarina, e na Secretaria de Educação a gente acaba não tendo uma equipe grande, mas a equipe pequena que temos, ela abraça a causa e a gente, assim, consegue. Claro que temos falhas, temos desafios, temos limites, mas o propósito maior é esse, né? De atender... Judite, me permita colocar alguns pontos importantes. Eu acho que você traz uma trajetória importante de professora, de gestora escolar e de alguém que, a partir dessa vivência, também está dentro da Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina, e importante fazendo esse trabalho agora como coordenadora estadual do Bolsa Família, com um olhar específico para as vulnerabilidades sociais. E aí eu passo para a Aline, que tem uma experiência também no estado do Amazonas, né, num estado que tem muitas especificidades, que tem populações indígenas, ribeirinhas. Aline, eu queria que a gente pudesse refletir um pouco sobre essas suas trajetórias no estado do Amazonas e as contribuições do Bolsa Família para a educação na perspectiva dessa sua caminhada na educação. Bom dia a todos, Simone, Judite, Josafá, né? Bem assim, a minha trajetória, ela começou pelo concurso, né? Em 93 foi o concurso, eu passei e, ao mesmo tempo, em 92, eu fazia a Faculdade de Serviço Social para a Universidade Federal do Amazonas. E passei, 11 anos na sala de aula, na mesma escola, num bairro da Zona Leste, um bairro considerado com muitas vulnerabilidades, né? A gente conhecia as famílias todas desses alunos, então a gente tinha a necessidade de, ao mesmo tempo, entender todas as situações que ocorriam lá, como a Judite falou. Esses alunos, eles não vêm perfeitinhos, eles não vêm cheirosos, eles não vêm arrumadinhos, como todo professor gostaria que fosse, né? Cada um tem a sua história por trás. Eu digo que ele não é um número que está no nosso diário de classe. Ele é um aluno, uma pessoa que tem uma família, que também tem uma trajetória. E a gente, como professor, a gente tem a obrigação de conhecer a família desse aluno, não é? De participar dessa família. Então, eu passei 11 anos nessa mesma escola, nesse bairro, aprendi muito,
Em 2005, quando fui trabalhar na SET, fui trabalhar no programa Serviço Social Escolar. Lá eu trabalhava auxiliando o pessoal da prefeitura na distribuição dos formulários, na entrega, no retorno. E em 2014, fui convidada para ser a coordenadora do Estado. Foi uma forma desafiadora, porque apesar de eu fazer parte da área social, mas a gente vê que a gente nunca sabe de tudo, né? E as especificidades que tem no nosso estado, como a Simone falou, a questão dos ribeirinhos, a questão dos indígenas, né? Eles têm todo um outro tipo de linguagem, você não pode chegar lá e impor a educação básica da forma que é dada na cidade. Você tem que entender quais são as especificidades desses indígenas. Então, a gente tem, muito no interior, nossas escolas indígenas, nós temos também muitas comunidades longínquas, e assim, a nossa trajetória é mais nessa forma, de estar trabalhando esse aluno e essa contribuição toda do Bolsa Família para a educação. Eu vejo que parte do princípio de o aluno permanecer na escola, isso é um fato. Esse programa ele contribui para que esse aluno seja matriculado, para que ele seja acompanhado por essa família também, porque a família também tem algumas obrigações, não é? Que a gente tem que deixar claro isso, não é somente a escola que tem obrigação, e a gente mudar essa visão do gestor, essa visão do professor, que não é só o recebimento de o benefício no final do mês. É aquele tomar lá da cá. A família tem que dar o seu retorno e a escola também. É um trabalho fácil? Não é. Porque a gente tem que desmistificar que o programa Bolsa Família não é um programa que veio por conta de um partido político, por conta de um presidente. Ele veio pela necessidade que a gente sabe que essas famílias vulneráveis elas precisam, né? Isso faz parte. A gente vê mesmo o que está acontecendo hoje, essa fragilidade toda, né, do nosso país. Foi assim, mais ou menos, a minha trajetória como educadora e vem sendo dessa forma. Certo. Obrigada, Aline. E passo então para a Josafá, que é o coordenador estadual do Bolsa Família na Educação do Rio Grande do Norte. Josafá vem fazendo há muitos anos um trabalho muito importante, sobretudo numa perspectiva pedagógica no estado do Rio Grande do Norte. Josafá, gostaríamos novamente de reforçar aqui, até para que toda a nossa rede do Brasil inteiro possa conhecê-los, né, que você fale um pouco dessa tua trajetória e também das contribuições do Bolsa Família para a educação. Seja muito bem-vindo. Maravilhoso. Muito bom estar com vocês. Simone, muito oportuna esse projeto de realização. Parabéns. E minhas queridas Aline e Judite, muito bom estar com vocês. Eu sou professor de formação, fiz letras. Desde 82 até 2003, eu estive em sala de aula. Durante esse tempo, eu tive algumas oportunidades de, intuitivamente, sentir a necessidade desse público em vulnerabilidade, mas até então eu não sabia do que se tratava, né? Eu percebia que havia algum problema, mas não tinha clareza. E aí, muitas vezes, eu tive de ir até a casa da família e lá encontrava alguma oportunidade que vinha exatamente facilitar o nosso trabalho em sala de aula. De 2004 até 2005, eu trabalhei no interior, aqui em Patu, e nessa temporada eu tive a oportunidade de conversar sobre práticas pedagógicas, muito ainda de uma forma inicial, mas foi muito interessante porque me abriu muitos olhos para a necessidade da importância da pedagogia, não é? No sentido mais amplo, a educação como tendo como ferramenta principal as mais variadas formas de ensino. Isso, para mim, foi muito importante. Em 2006, eu cheguei à Secretaria Estadual da Educação
E lá, coincidentemente, eu acho que a vida tem os seus desígnios, né? Coincidentemente, a antiga coordenadora do acompanhamento da frequência escolar do Bolsa Família na educação se aposentou. E a nossa subcoordenadora da época me convidou para assumir o cargo. Eu digo, mas eu tenho competência nenhuma não para isso. Não, mas tenha calma. Então, neste período, nesse tempo, nós estávamos indo com muita frequência a Brasília participar de formações, não é? De forma que foi muito importante. Eu comecei a me preocupar com os números, né? Quando eu chegava em Brasília e via Santa Catarina, esqueci o nome, Judite, do coordenador, em primeiro lugar nos percentuais, eu digo, não, mas o Rio Grande do Norte ficar em 24º lugar, isso é um absurdo, eu tenho que correr atrás disso, né? E aí foi exatamente que eu comecei a perceber que, que a importância do acompanhamento da frequência escolar extrapolava os números. Foi aí que eu vi exatamente que, além do registro da baixa frequência ou da não frequência, era uma ferramenta, um instrumento para que a educação pudesse aprimorar as suas ações, tendo como base exatamente a prática pedagógica, não é? E aí eu comecei a me desafiar. Eu fiz um blog, mesmo sem fazer como Dona Conceição Zota, mesmo sendo analfabete, não é? Eu fiz um blog e esse blog ele se viu, teve uma valia muito grande, até para mim mesmo, porque eu registrava exatamente as nossas necessidades, as necessidades de um empoderamento por parte do secretário municipal de educação, por parte dos professores, da visibilidade desses meninos e meninas em vulnerabilidades, não é? E aí foi exatamente o ponto de partida para que eu começasse a sonhar com uma prática pedagógica que incluísse os extremamente pobres, que incluísse os pobres, que incluísse os vulneráveis. E aí eu tive a grande satisfação, não é, da chegada de Simone Medeiros ao MEC, e aí ela começou a perceber a importância que era também, eu entendo que ela talvez inicialmente tenha começado a perceber esses números, mas depois ela percebeu o quanto era importante ter um acompanhamento pedagógico mais amadurecido, mais aperfeiçoado para esse público. E aí foi exatamente quando eu percebi que havia uma necessidade muito grande de leituras, não é? De formação, dessa coisa toda. E aí foi... nós tivemos muita sorte, porque Simone lutou para a instituição da especialização, Educação, Desigualdade Social e Pobreza, e isso nos deu um material muito rico, que eu utilizo, inclusive, nas formações no nosso estado, não é? Nós tivemos uma parceira muito importante também na UFRN, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é Kilza Viveiros, e ela foi de uma importância muitíssimo grande, não é? No sentido de nos acolher, de nos receber de uma forma muito amadurecida, de incentivar grandemente esse trabalho, não é? E aí a gente passou a utilizar exatamente o material, tanto o material produzido pelos especialistas lá na universidade, quanto o material da formação da especialização. Sim. Muito bom, Josafá. Eu queria só, para a gente fechar esse primeiro bloco, que trata das trajetórias e também das contribuições do Bolsa Família na educação, lembrar que o programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda com condicionalidades, voltada para a garantia de direitos, o direito à educação,
à saúde e à assistência social, ou seja, a família que se declara em situação de pobreza e de extrema pobreza e que passa a ser beneficiária do Bolsa Família, ela tem como contrapartida, né, tanto na área da saúde, tem contrapartidas tanto na área da saúde quanto também na área da educação. No caso da saúde, o Ministério da Saúde, juntamente com as secretarias de saúde nos estados e nos municípios, fazem um acompanhamento semestral de crianças, de grávidas, né, fazem o pré-natal, etc. E no caso da educação, nós fazemos o acompanhamento bimestral da frequência escolar. E aí é importante, tanto o que a Judite colocou, quanto o que a Aline, mas, sobretudo, aquilo que o Josafá traz para essa nossa discussão, na abertura e no lançamento dessa série Diálogos em Rede, a importância de se compreender que a frequência escolar não é apenas uma ação operativa da escola, das secretarias estaduais e municipais. É um importante instrumento de combate ao abandono e à evasão escolar. E também um importante instrumento que permite aos gestores públicos acompanhar, monitorar, identificar vulnerabilidades, sinais, né? É um importante indicador para a melhoria da qualidade da educação de crianças e adolescentes em situação de pobreza. Nesse segundo bloco, nós vamos trazer um tema extremamente atual. A professora Aline Cruz já fez um destaque para a questão que é da pandemia. Nós estamos no meio de uma pandemia da Covid-19, né? Nesse contexto de perdas, de tanto sofrimento, e aqui, Aline, em nome dos nossos, tanto em nome da Judite quanto do Josafá, mas em nome de toda a nossa rede da educação do programa Bolsa Família, nós gostaríamos aqui publicamente de nos solidarizarmos com todo o povo amazonense que nesse momento, principalmente as pessoas que estão em Manaus, mas também no Amazonas como um todo, né, por toda a situação e por toda a crise que tem passado nesse contexto de pandemia, tantas vidas que foram perdidas, interrompidas, né, e gostaríamos aqui de deixar o nosso registro e a nossa solidariedade. Mas no contexto do nosso debate, gostaríamos de ouvi-los, né, basicamente considerando, né, o contexto de pandemia, uma pressão que está colocada, né, da volta às aulas presenciais, e nós sabemos que o acompanhamento da frequência escolar dos beneficiários de Bolsa Família será sempre uma decorrência da volta às aulas presenciais. Então, a gente gostaria de escutá-los um pouco mais sobre, no contexto da pandemia, como tem se dado essa discussão da volta às aulas nos estados de vocês? Quais são as ações das secretarias? Como é que vocês veem esse retorno, limites e possibilidades? E ainda mais, né, quais seriam as condições mínimas para essa volta às aulas presenciais? E nesse momento, passo a palavra para a Aline Cruz. Novamente, Aline, nossos sentimentos de solidariedade ao povo do Amazonas. A gente agradece, né? Principalmente o povo daqui, realmente tem sido momentos difíceis de sofrimento de todos. Eu posso dizer que a cada dia a gente vê que está passando por todas as famílias, independente da classe social, independente de raça, de tudo. Essa pandemia realmente pegou todo mundo de surpresa. E, assim, a gente está passando por um momento difícil, mas estamos caminhando. Para falar dessa questão das voltas às aulas, eu preciso me reportar a 2019, e quando foi suspensa as aulas, né, nós ficamos trabalhando em casa, e os professores ficaram no projeto Aula em Casa também, que era ministrado essas aulas para os alunos, via internet, via o canal próprio aqui da secretaria. Foi feito todo um acompanhamento. E em agosto, o Estado resolveu fazer a forma, além de remota, né, híbrida. Tem os alunos que vinham 2 dias, eram alternados, as salas de aula eram um número X de alunos, elas não eram salas totalmente com todas as turmas, né? Foi feito isso também.
Teria a questão também de a família optar por esse aluno ficar em casa e ficar só na aula em casa, isso via as redes sociais também. E foi implantado pela gerência que eu trabalho, gerência de programas e projetos complementares, o projeto Busca Ativa, né? Esse projeto Busca Ativa, ele envolveu toda a nossa gerência, e era feito um acompanhamento com as coordenadorias também. A gente tinha esse feedback, toda semana era dado um relatório para o secretário desse número de alunos que retornaram para a sala de aula, ou que permaneceram em casa, mas também faziam as atividades. Esse programa Busca Ativa, ele tinha a principal foco dele era realmente acompanhar esse aluno para que ele não se perdesse, que ele não ficasse desmotivado, que ele não abandonasse de vez a escola, porque teve esse problema também. Muitos familiares faleceram, muitos pais, avós, então isso abalou todo mundo. Então era feito um trabalho de contato telefônico, a gente tentava convencer essa família que o aluno não perdesse esse vínculo com a escola, que ele não perdesse esse vínculo realmente, né, com o estudo, que não era fácil nesse momento. Então as aulas recomeçaram dessa forma em agosto, os alunos do ensino médio. Em setembro, nós começamos com os outros do ensino fundamental, 1 e 2, e que se estendeu. Era feito também um acompanhamento, se o aluno não estivesse indo, se ele desligasse, era feito até visitas domiciliares, foi realizadas também por essa equipe. Então, a secretaria ela se preocupou de estar fazendo toda essa questão também de não aglomerar, na questão da limpeza da escola também, foi disponibilizada para todos esses alunos, para dar essa segurança. E no final do ano, também algumas escolas retornaram dos municípios. Estava caminhando tudo para que esse ano a escola abrisse normalmente, né? Frente à pandemia que ainda não tinha cessado. Foi quando aconteceu, né, dessa mutação do vírus, e foi tudo suspenso, as nossas matrículas, tanto do estado quanto do município, elas são suspensas. Nós estamos trabalhando em home office, estamos no toque de recolher, assim, as vacinas já começaram a ser já começaram a ser aplicada a campanha, né? Tanto para os profissionais de saúde, agora para os idosos, e provavelmente, se tudo caminhar bem, nós estamos na quarta fase, mas nem que isso, só vacina, a gente sabe que não é só um resultado de que a gente pode relaxar. A gente vai continuar com os nossos, né? O nosso sistema de segurança, com a questão da higiene, e sempre vendo a melhor forma que a gente pode estar tratando isso. E assim, cada dia é um dia. A gente espera, né, que a vacina chegue para os professores, que chegue também para esses alunos, que a gente possa caminhar dessa forma, porque aqui está difícil. Certo, Aline. Não tem sido fácil. Eu acho, Aline, que você traz essa questão da busca ativa, né? No momento de suspensão das aulas, a gente entende também que esse é um momento que tem que se avaliar toda a situação, seja no estado, no território, no município, né? Para que, a partir dessas análises, sobretudo das áreas sanitárias, né? Da área da saúde, que possa, a partir dessas orientações, né, a área da educação tomar as suas decisões. Josafá, no Rio Grande do Norte, como é que tem sido esse contexto, como tem se dado, né, a pandemia da Covid-19, a discussão em torno da volta às aulas, e como você vê essa questão da volta, do acompanhamento da frequência, como uma decorrência da volta às aulas presenciais? Aqui no Rio Grande do Norte, desde agosto do ano passado, nós temos um plano de retorno às aulas, que inclusive teve a participação da representação da Undime, de sindicato, de todos os trabalhadores na educação, né, sob a coordenação da professora Márcia Gurgel, que é a nossa secretária adjunta. E nós temos a preocupação maior está exatamente em
executar os protocolos que venham fazer com que a doença não se alastre massivamente, não é? Hoje, o sindicato dos trabalhadores em educação do Rio Grande do Norte defendem o retorno às aulas apenas quando todos forem vacinados, e eu acho isso uma atitude muito sensata, para que exatamente a gente possa ter a garantia de que esses meninos e meninas não vão levar a doença até os mais vulneráveis, os idosos e pessoas doentes que estão em casa, né? Então, é muito interessante nós percebermos que há essa preocupação por parte dos trabalhadores em educação. E a Secretaria da Educação, ela tem sido, como é que eu digo, muito compreensiva, né, nesse sentido. O nosso trabalho tem sido remoto. Nós estamos trabalhando desde março do ano passado por telefone, por e-mail, por WhatsApp, exatamente para garantir a saúde o máximo que se pode das pessoas, né? Então, nós tivemos, inclusive, uma tentativa recente, no início do ano, de retorno, mas foi exatamente assim: vamos retornar segunda-feira, e esta semana nós já tivemos um boom de pessoas doentes. Fecharam 3 setores na Secretaria da Educação, o que, na realidade, se percebeu que seria uma insanidade retornarmos ao trabalho presencial sem a imunização, não é? Então, o que nós percebemos é isto, que há necessidade de uma celeridade da vacinação da população, não é? Se não houver isto, na realidade, é uma coisa muito comprometedora para a saúde pública, não é? E Fátima, a nossa governadora, que também é professora, ela tem defendido a imunização numa fase inicial dos professores, o que na realidade seria muito importante, até porque nós temos um número muito alto de pessoas que estão com uma idade mais avançada, não é? Acima de 58 anos. Então, isso é muito perigoso, com pessoas com comorbidades, como diabetes, com pressão alta, problemas renais, etc. e tal. Então, é realmente muito importante que haja essa preocupação por parte do Estado, eu estou dizendo Estado brasileiro, tanto na esfera federal, quanto estadual, quanto municipal, para que seja imunizada a população. Se a população não for imunizada, nós corremos o risco de termos cepas, como no Amazonas, que venha, na realidade, provocar maiores danos ainda, não é? Porque o vírus, ele tem, na realidade, a capacidade de mutação, e isso é uma coisa muito séria. Certo. Ok, Josafá. Judite, e como está em Santa Catarina? Como é que está se dando essa discussão de volta às aulas no contexto da pandemia? Enfim, e como você vê esse retorno e quais seriam as condições mínimas para o retorno das aulas presenciais em Santa Catarina? Então, Simone, a exemplo dos colegas, né, a Aline do Amazonas e do Josafá do Rio Grande do Norte, que muito bem trouxeram, né, as suas discussões e o que está sendo planejado nesses respectivos estados, aqui em Santa Catarina não é muito diferente, né? Então, a educação, a Secretaria de Estado de Educação está muito preocupada, e desde que iniciou a pandemia, nós nos voltamos também um olhar diferenciado para aqueles estudantes mais pobres, né, e vulneráveis. Então, todo um plano de trabalho foi arquitetado, foi organizado, foi construído no sentido de atender a todos os estudantes, minimamente, né, de que eles não sentissem o desejo de abandonar, de evadir
à escola, né? Que é o grande objetivo desse programa e também da educação como um todo. Então, foi feito, lá logo no início da pandemia, o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado, né, de Educação, organizou formação com esses professores, porque era um novo jeito de trabalhar a educação. Era preciso perceber que a tecnologia era uma ferramenta fundamental nesse momento, né? Mas, por outro lado, essa tecnologia também tinha limites, porque nem todos os estudantes tinham acesso à internet, acesso à tecnologia, né? Então, todo o movimento foi feito no sentido de não deixar nenhuma criança à margem desse processo, nenhum estudante, né? Então, foram organizados materiais impressos para aqueles estudantes que não tinham acesso à tecnologia e também as aulas online, né? Foi um trabalho, assim, de formiguinha e de todo dia aprendendo um pouquinho, né? A fazer com que a educação fosse presente na vida desses estudantes, dessas famílias, mesmo envolto a esse cenário, né, tão catastrófico que a gente está vivendo. E o kit de alimentação, ele foi também organizado, foi distribuído, até hoje ele está ainda tendo esse planejamento, porque mesmo que as crianças não venham na escola, tem todo um cronograma de atendimento quanto ao kit da alimentação escolar, e para organizar esse volta às aulas, que está previsto para dia 18 de fevereiro, a cada dia é uma avaliação, porque a pandemia, hoje, ela está de um jeito, mas amanhã ela está de outro, né? Ela se mantém no altos e baixos a todo momento. Nós temos aqui em Santa Catarina regiões em estado estacionado, né, da pandemia, outros gravíssimos, outros grave, né? Então, a gente tem, a todo momento, uma avaliação para aquele dia, para aquela semana. Conforme os dados vão chegando, há necessidade de fazer uma nova avaliação. Então, para que as aulas comecem, né, no dia 18, também está sendo organizado todo um planejamento, né? E essas aulas não serão completamente presencial, ela vai ser em sistema híbrido, né? Então, nós vamos ter online, né? Que é o trabalho remoto, como vem acontecendo até então, o processo misto e o processo presencial, né? Que também não vai ser todos os alunos, mas grupos de alunos, de modo que atenda, né, as orientações das autoridades sanitárias. E essa volta às aulas, ela está sendo planejada também, né, esse grande plano de volta às aulas, em diálogo com o DIME, com a FECAM, com as coordenadorias regionais, com o Ministério Público, né? Então, há um grupo envolvido para que esse volta às aulas seja, de fato, envolto à maior segurança possível, de modo que essa pandemia, ela não se alastre ainda mais, né? Porque, como bem disse o Josafá e a Aline, todo dia é um dia, né? E essas crianças indo para a escola, se não tivermos o cuidado necessário, elas vão trazer a doença para os idosos, para as pessoas que têm comorbidade, e a tendência é a gente, de fato, não acabar tão logo com essa pandemia. E a vacina é mais uma luz no fundo do túnel, né? E se ela não for bem administrada, possivelmente a gente não vai ter esse cenário de pandemia desacelerado. Então, aqui também está sendo respeitados os grupos, o Ministério Público está em cima, né? Se caso esses critérios adotados, os grupos, né, que prioritariamente, já com o plano nacional e o plano estadual demarcado não for atendido, o Ministério Público ele está acompanhando dia a dia, né? Então, o processo de vacinação ele está sendo feito, mas retomo aqui que o volta às aulas ele está sendo feito de forma muito responsável e todo dia é um dia a ser avaliado. Muito bom, é importante essa discussão, até porque todos os especialistas que têm sido ouvidos, né, sobre a questão da volta às aulas presenciais
e esse retorno que em algum momento vai se dar e tem se dado em alguns casos de forma remota, usando diferentes tecnologias, seja computador, plataformas digitais, seja material impresso, enfim, mesmo uma formação até via WhatsApp, que isso tudo nos traz várias discussões e reflexões, né? Mas é importante aqui, fechando esse bloco, né, lembrar que para esses especialistas ouvidos, o retorno virá juntamente com um grande desafio do abandono e da evasão escolar. E isso nos traz para a rede da educação do Bolsa Família um desafio dobrado, porque o nosso principal objetivo é combater o abandono e a evasão. E no contexto de pandemia e pós-pandemia, a rede da educação do Bolsa Família vai precisar de um trabalho ainda mais intensificado para que juntos, né, e não somente a área da educação, mas também em articulação com as áreas da saúde, da assistência social, possamos unir esforços para que a gente possa enfrentar o desafio do abandono e da evasão escolar. Então, entrando no terceiro e já chegando no final desse nosso primeiro programa da série Diálogos em Rede, nós gostaríamos de ouvi-los um pouco mais sobre as atribuições, né? Essa rede que está, eu terminei de colocar aqui, do desafio que nós vamos ter, tanto no contexto da pandemia, mas sobretudo pós-pandemia, se é que nós vamos ter um pós-pandemia, né? O desafio da rede da educação, do trabalho intersetorial entre as diferentes redes, mas nesse sentido, a gente gostaria de ouvi-los um pouco mais, como se organiza a gestão das condicionalidades da educação no seu estado, né, nos seus estados. Que aspectos vocês consideram relevantes? Nós estamos em meio também à mudança de prefeitos, de secretários e também dos coordenadores municipais do Bolsa Família e, consequentemente, mudanças tanto em termos dos auxiliares municipais, mas como dos operadores escolares. E temos desafio da articulação institucional, da formação das redes, que Judite colocou, Josafá colocou e a Aline colocou. Mas a gente gostaria aqui de ouvi-los sobre como se dá essa organização no seu estado, do acompanhamento da frequência escolar. Vamos começar, Josafá, pelo Rio Grande do Norte. Como é que se dá? Vocês têm diredes, diretorias, vocês usam essas redes, como é que se dá? E olhando para o perfil desses profissionais, o que é que a gente espera das escolhas, dos critérios de seleção desses profissionais? Josafá, você está sem microfone, por favor, está no silencioso. Se você puder, faz parte. Vamos. Voltou, não é? Sim. Pois então, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos a secretaria, ela tem 16 regionais de educação, não é? De forma que nós, desde quando o governo de Fátima Bezerra foi instituído, nós conseguimos fazer com que cada regional tenha uma representação. Temos algumas limitações em alguns lugares, mas o trabalho é feito de uma forma muito bacana. Isso contribui demais para que nós tenhamos, nas regionais, o acesso às escolas, principalmente estaduais, não é? Uma outra coisa que eu acho de muita importância nesse processo de gestão da condicionalidade é o contato direto com o secretário municipal de educação. Isso realmente foi muito importante no início do nosso trabalho pelos idos de 2006. A Undime, ela foi uma parceira muito presente, porque ela repassava para mim a relação dos contatos dos nossos secretários, mas aí depois eu comecei a perceber a necessidade de criar essa comunicação direta com eles, não é?
falando exatamente da necessidade de um acompanhamento mais pedagógico, de um trabalho que viesse realmente fortalecer essa relação com a escola, não só no registro da frequência, mas também na questão da visibilidade dos vulneráveis. Isso, para mim, foi muito importante. E aí a gente percebe que há uma necessidade muito grande de a escola estar em contato com a família, porque, na realidade, a questão da vulnerabilidade corta completamente a possibilidade de essa família ver que tem a família em vulnerabilidade, não é? Vale ressaltar. Ver que tem que ter compromisso com os seus filhos. E isso nós temos, inclusive, alguns municípios no Rio Grande do Norte, em articulação, inclusive, com assistência social, não é? Exatamente, temos percebido o quanto se faz necessário que a família seja educada ou reeducada, para que, na realidade, ela faça um acompanhamento dessa condicionalidade. Então, nós entendemos que o programa Bolsa Família é um programa que não é de assistencialismo, é muito importante que nós estejamos frisando isso, é um programa que prima pela autonomia e emancipação das famílias. Em virtude disto, temos que ter muita clareza, eu estou me referindo às famílias e à sociedade, no sentido de percebermos que existe uma contrapartida das famílias. As famílias, nas 3 áreas que estão envolvidas na gestão do programa, as famílias têm contrapartidas. Começa exatamente na assistência social, quando os seus dados estão ali sendo atualizado e a necessidade de atualizar. Na saúde, de 6 meses, há o cumprimento das condicionalidades na saúde, e na educação, o cumprimento da frequência mínima. E aí é muito importante que haja esse despertar dessas famílias em vulnerabilidades, para que elas realmente percebam que ela é uma parte muito importante em parceria com a escola, não é? E isso a gente percebe que quando a família está em muita vulnerabilidade, essa família não percebe isso, não é? E aí é importante que haja esse trabalho intersetorial, né, da educação, da assistência e até da sociedade civil, para que nós estejamos falando da importância da educação. Muito bom, Josafá. Importante essa discussão para que todos aqueles que estão nos acompanhando no canal Educação e Bolsa Família, né, tenham clareza da diversidade que também se dá no âmbito da implantação da frequência escolar em estados e municípios, e da importância do trabalho intersetorial entre as áreas da educação, da saúde e da assistência social. Judite, contigo, como é que tem se dado essa organização da gestão das condicionalidades em Santa Catarina? Simone, gostei muito do relato do Josafá, porque aqui em Santa Catarina a gente segue esse mesmo fio, né, de comunicação, esse mesmo diálogo. De forma que nós temos as coordenadorias, né, regionais, a Secretaria de Educação, que é o órgão central. Então, eu sou a coordenadora do programa Bolsa Família, mas eu tenho os meus auxiliares, coordenadores auxiliares estaduais, né? Que no caso são os que trabalham nas coordenadorias regionais. E em cada coordenadoria regional, nós temos um servidor que é indicado para fazer esse trabalho do programa Bolsa Família. E o nosso grande desafio tem sido, de fato, que a frequência, o acompanhamento da frequência não seja somente o acompanhamento da frequência, o número, mas especialmente trabalhar essa questão do valor pedagógico do programa Bolsa Família, né? Trabalhar, saber que ele é um programa voltado
para as famílias pobres, para os estudantes pobres, extremamente pobres e que estão em situação de vulnerabilidade. E que a educação ela não vai avançar se essas questões não forem trabalhadas com essas famílias, com esses estudantes, né? Se o desafio não for, se esse desafio relativo ao enfrentamento da pobreza, das vulnerabilidades, de fato, não for feito um trabalho de intervenção intersetorial. Muito bem. Os coordenadores regionais, por sua vez, eles têm um bloco de municípios, cada regional tem um bloco de municípios que faz o diálogo, que faz essa difusão, né, de todas as informações, de capacitação, de diálogo com os coordenadores municipais do programa Bolsa Família, lá na educação de cada município. E aí nós temos também os operadores de escola, né, que a gente diz que é operador, diretor de escola, mas não necessariamente é o diretor de escola, ele designa um servidor para fazer esse trabalho. E a gente tem insistido cada vez mais de que o nosso coordenador municipal cadastre no sistema o operador de escola, para descentralizar essa informação. Por que a gente tem batido muito nessa tecla, Simone? Porque nós entendemos que a partir do momento que a escola ela informa a frequência daqueles estudantes que são seus, ela não vai lá na tabela de motivos e diz a escola não informou, porque é um tiro no pé que ela mesma, né, faz com os estudantes que são seus. Então, chama para a escola a responsabilidade de dizer, bom, o meu estudante, que faz parte do Bolsa Família, ele não está frequentando a escola. E aí, eu, enquanto gestor, que tenho sensibilidade às causas sociais, né, a questão que quero combater a evasão e o abandono lá na minha escola, eu vou querer saber na raiz, né, do problema, por que aquela criança, por que aquele estudante não está frequentando a escola. Aí ela vai perceber a necessidade de conversar com seus pares. E quem são os seus pares? É a sua rede intersetorial, né? É a assistência social, é a saúde, é o Ministério Público, é a rede de proteção que existe no seu município, porque se ela tem um foco de combater a evasão, de fazer com que aquele estudante realmente permaneça, não só tenha acesso à escola, mas que ele permaneça à escola em situação de equidade, de igualdade, ela vai fazer com que aquela família que tem aquele problema que impede a criança de ir para a escola, seja de fato amenizado, seja resolvido e seja trabalhado. E aí essa criança, sim, vai poder, né, frequentar a escola de forma igualitária, que é esse o grande desejo nosso. Certo. Aline, você no Amazonas tem uma realidade muito diferenciada de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. De Santa Catarina, melhor dizendo. No Amazonas, você tem as populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, mas, sobretudo, populações indígenas e ribeirinhas. Como é que se dá a implantação, a organização da gestão das condicionalidades no Amazonas? Bem, gente, realmente é um pouco diferente, como a Judite falou, como o Josafa falou, e você mesmo comentou agora. Essa questão do protocolo de troca de coordenador é realizado da forma como é orientado pelo MEC, né? E a gente sempre coloca em destaque, coloca para esse secretário municipal de educação, que ele possa estar colocando um professor, né? Porque essa questão pedagógica, como a Judite falou, ela é muito importante, como o Josafá falou. Você está lá na ponta, você fazer essa articulação dentro da escola é um fator principal para que o programa flua. Porque muitas das vezes a pessoa não sabe nem o que é o programa Bolsa Família. Ela ouviu falar que é um repasse financeiro que a escola é obrigada a informar a frequência. Então, desmistificar isso é um desafio. E esses coordenadores? A gente trabalha aqui na capital com 7 coordenadorias, que elas correspondem, né, ao município Manaus, que tem um trabalho com a Velcílio também. Eles estão na ponta. É um trabalho que você consegue articular
é feito de forma descentralizada. Essas escolas aqui da capital, elas já fazem online, como é o caso que a Judite comentou agora. Realmente, eles têm essa preocupação, alguns gestores, né, estar colocando esse motivo e não dizer eu não sei. Como é que você não sabe se é você que está colocando diretamente no sistema? Então, a gente acaba, né, falando para esse diretor que faz essa frequência online, esse compromisso que ele tem que ter de colocar realmente as informações verdadeiras. Porque, por isso, ele pode ter uma penalidade administrativa, né? E na questão dos municípios nossos, esses coordenadores, a gente vê que, muitas das vezes, a coordenação do município intersetorial, ela não existe. Quando ela existe, é só no papel. Então, não é feito reuniões com esses coordenadores. Às vezes, eles nem se conhecem no próprio município. Quando a gente chega no município, é que a gente vê essa realidade. E não é fácil chegar nos nossos municípios, né? Quem trabalha na coordenação estadual sou eu, a Aline, e mais a Maria de Lourdes, que ela me dá esse apoio nos municípios. Mas nem sempre a gente consegue chegar em todos os municípios. Não só pela questão da verba, mas a questão realmente de logística. Eu tenho um município que eu tenho que pegar barco, eu tenho que pegar avião fretado, e é um custo muito alto. Eu tenho que pegar ainda a estrada. Então, não é uma situação muito fácil de lidar. E esse coordenador, quando ele está lá no município, ele não tem esse apoio da gestão, por conta que ele, muitas das vezes, ele é o secretário que dá todo o suporte para a Secretaria Municipal. Então, ele não consegue, na escola, ele não consegue fazer um trabalho articulado nem com o gestor e nem realmente com o gestor e nem com a questão do professor. Então, acaba o programa ficando como um mero, que eu posso dizer, informações de dados. E não é isso que a gente quer. Quando a gente faz encontros aqui, a gente coloca muito bem isso. Porque ele precisa estar articulado com a escola, ele precisa fazer esse trabalho pedagógico. A tabela de motivos, ela não veio apenas para você estar colocando lá. Um aluno teve algum problema. Aquele aluno, ele tem um histórico. Muitas das vezes, a escola precisa estar sabendo por que aquele aluno não está frequentando. Então, esse trabalho do coordenador municipal, ele é muito árduo. A questão, principalmente na área ribeirinhas, nas comunidades. Muitas das vezes se demora 30 dias para que esse formulário chegue lá nessa comunidade. E para retornar mais 30 dias, acabou o prazo, né? Então, até uma vez eu já comentei em alguns encontros nossos, que essa logística, muitas das vezes de prazo do pessoal das comunidades no nosso interior aqui do Amazonas, é muito difícil. É muito difícil cumprir, né? Esse coordenador, ele até tem eu posso dizer, esse compromisso de manter esses dados, mas, ao mesmo tempo, é um compromisso difícil por conta da logística do próprio Estado. As comunidades indígenas são tamanhas, né? É muita comunidade. Então, esse trabalho, ele é difícil, ele é árduo também. O Amazonas, eu posso dizer que ele está um pouco à parte do Brasil, né? Onde ele está, a gente só tem, muitas das vezes, os nossos rios, que não chegam em todos os estados, e via aérea, que sai um custo muito alto para o município, para o próprio estado, essa questão. E a questão intersetorial, ela é fundamental. A gente vê que em municípios que a coordenação funciona, que a coordenação dá esse apoio para as 3 áreas, flui muito mais o trabalho, né? Muitas das vezes, esse coordenador municipal, ele só tem um computador para a CEMED inteira do município. Imagina isso, um computador, fora a questão da internet, que sempre está... Muitas das vezes, ele sai do município dele e vai para outro para poder informar o trabalho. Quer dizer, não é um trabalho muito fácil, é um trabalho realmente de formiguinhas. E essa troca de coordenador também. Quando chega a questão da troca de prefeito, né, acaba se mudando tudo. E tudo que você, às vezes, fez, tudo que você fez a formação daquele coordenador, no final, ela vai tudo por águas abaixo, infelizmente. Sim. Aline, muito bom o seu relato, né? E é importante o seu relato, assim como o da Judite e do Josafá, até para que a gente
que faz também uma gestão no MEC do país inteiro, e os municípios, os estados, as instituições escolares entendam que existe sim uma orientação nacional, existe um calendário nacional, mas que essas orientações nacionais, elas precisam localmente, né, serem ajustadas, porque é diferente a realidade do Amazonas, é diferente a do Rio Grande do Norte, que é diferente de Santa Catarina, e assim por diante. Nós temos 26 estados e o Distrito Federal com realidades muito diferentes, muitas vezes dentro do próprio estado. Então, embora nós tenhamos uma orientação nacional, essas especificidades, elas devem ser consideradas. E pegando o gancho do bloco que tratamos de pandemia e volta às aulas, também isso nos traz um desafio muito grande, sobretudo de como nós vamos fazer e retomar o acompanhamento da frequência escolar em um cenário com tanta diversidade, né? Como é, quando e como nós faremos esse retorno do acompanhamento, lembrando que o Ministério da Cidadania publicou a portaria 591, de 15 de janeiro de 2021, em que suspende todas as ações de bloqueio, de advertência, de cancelamento de benefício por 90 dias. Então, isso também já coloca uma luz sobre possibilidades de acompanhamento durante esse período, sempre reforçando. O acompanhamento da frequência escolar, o acompanhamento só se dará em decorrência da volta às aulas presenciais nos estados, nos municípios e no Distrito Federal. Bom, pessoal, estamos chegando ao final desse primeiro programa, né? E nesse último bloco, nós sugerimos que cada convidado escolhesse de forma muito breve um tema que considera relevante na discussão do Bolsa Família e das condicionalidades, para fazer as suas considerações finais. Então, eu começo com você, Josafá, depois passo para a Judite e para a Aline, Judite encerra. Eita, coisa boa! Estou muito feliz, viu? Parabéns, parabéns e parabéns. Muito bom. Eu sou apaixonado pela formação, não é? E eu gostaria, para mim, eu sou utópico nessa perspectiva de sensibilizar os secretários, tanto de Estado quanto da educação, dos municípios, na perspectiva de verem a necessidade de uma formação que toque nessa questão da vulnerabilidade. Então, para mim, o que eu deixaria para os municípios e para o país é a necessidade de uma formação do professor que tenha uma preocupação social, que veja essas manifestações de vulnerabilidades, e elas são muitas vezes maquiadas com muita propriedade, não é? Como delimitantes dos resultados da educação. Eu entendo que se nós trabalharmos esse público vulnerável com mais propriedade, com mais formação, nós teremos melhores resultados na educação. Ótimo. Muito obrigada, Josafá. Passo então para a Aline. Bem, que mensagem deixar, né, em momento de pandemia? Eu penso que a gente pode estar fazendo essa reflexão a nível de educação mesmo, que é o nível que nós estamos, né? Como é que a gente vai viver daqui para frente com as nossas perdas familiares, de amigos, né? Essa questão realmente de retornar para a Secretaria de Educação. Eu sempre digo que vai ser difícil retornar e a gente não vê nossos colegas mais ali, porque a gente sabe que todo mundo tem, no final, a morte faz parte da vida. Mas a forma que ela está sendo, de forma drástica, de forma solitária, é uma morte que dói, né? Então, eu acredito que a gente tem que pensar muito, que a gente possa fazer uma reflexão realmente do nosso ser agora, do nosso caminhar, do nosso trabalho. Está valendo a pena? O que eu preciso melhorar
para estar atingindo esse público que está na ponta, esse público que é a família, esse público que é a escola, porque esses alunos também tiveram suas perdas, né? Essas famílias também tiveram. Esse retorno deles para a sala de aula também não é um retorno fácil. Então, assim, professores vão estar adoecidos, alunos vão estar adoecidos, famílias também. Como é que nós vamos tratar esse povo que vai chegar? E como é que a gente vai se tratar também? Essa questão da ansiedade, ela está presente em tudo, e a gente vê que cada vez mais a gente encontra colegas nossos de trabalho, familiares nossos, com crise de ansiedade. Pessoas que, eu posso dizer, tem tudo na vida, tem um trabalho, tem uma família, mas o que não está fluindo? Então, eu acredito que a gente tem que fazer essa reflexão, junto com esses alunos também, e trazer para a nossa vida como é que a gente está tratando esse mundo hoje, como é que eu estou tratando a natureza dessa forma, porque eu acredito que o que está acontecendo é uma resposta à natureza. E aqui no Amazonas, por nós estarmos num local isolado, né, que eu posso dizer, a gente não só sai daqui praticamente de avião, mas as coisas chegaram aqui. Eu dizia no início da pandemia no passado, não, isso não vai chegar, está muito longe, está na China, não vai chegar no Amazonas. O nosso ambiente não vai ser propício para esse vírus, e um ledo engano, né? Porque ele chegou, tem as suas mutações, é um vírus que a gente não conhece, que eu posso dizer, e parece que ele veio mais agressivo por conta das pesquisas mesmo que estão dizendo. Então, dessa forma, eu vejo que eu quero que a gente faça essa reflexão para ver como é que a gente pode estar, que eu acredito que essa pós-pandemia, quanto tempo a gente ainda vai estar vivenciando isso? Certo. Obrigada, Aline, pela sua participação, pelas reflexões, e passo para a Judite. Microfone, Judite. Eu fiquei aqui já emocionada diante da fala da Aline e também da fala do Josafá, e nesse período que aqui estivemos conversando, fiquei muito sensibilizada, né? Porque nós estamos vivendo num momento muito atípico, numa guerra silenciosa, num momento que parece que não temos mais esperança de nada, mas que, por outro lado, nós precisamos não deixar essa esperança se apagar dentro de nós, né? E esses questionamentos que a Aline traz, né, nos chamando a refletir sobre tantas questões de humanidade, de bom senso, de amor, de ilusão, de desilusão. Eu também digo que, Aline, aqui em Santa Catarina, nós achávamos que o pico maior que enfrentaríamos dessa doença seria no inverno, que era julho, agosto, né? Mas foi um ledo engano, porque o pico claro que foi bem grande naquele momento, mas ele voltou a se acentuar também no verão. Isso quer dizer que esse vírus não vê a estação, ele não avalia a estação que ele vai se perpetuar, ele está a todo momento. Eu acho que nós, como educadores, temos aí uma grande responsabilidade. É claro que nós estamos diretamente afetados, né, com esse problema. Aqui, como bem disse nesse momento a Aline, em algum momento da nossa fala, de que ele não vê classe, ele não vê cor, mas, sobretudo, ele ainda recai com maior impacto nas famílias mais vulneráveis, né, que é o público atendido pelo programa Bolsa Família. E aí é a nossa grande responsabilidade como educador, né? Então, eu vejo que nós precisamos nos dar as mãos, né? Secretaria de Educação Estadual, Ministério Público, secretarias municipais, coordenadorias, especialmente nesse momento de transição nos municípios, né, onde novos secretários, novos prefeitos estão assumindo a gestão, que eles venham carregados de um senso de humanidade muito grande, né? De que a gente possa, de fato, exercer a empatia, que a gente tanto fala, né? A solidariedade, que ela não seja só no plano teórico, mas que, sobretudo, tenhamos essa oportunidade de exercer isso na prática, porque a pandemia veio para ensinar a sermos seres humanos melhores.
Eu penso assim, né? Porque nós não vamos ser mais como éramos em 2018, 2019. Mudamos muito em 2020, porque fomos desafiados com uma guerra silenciosa que a cada um ela se apresenta de um jeito, né? Essa doença, ela não escolhe quem ela vai afetar, infelizmente. Então, que a gente fortaleça as nossas redes, né? Do programa Bolsa Família. Aqui eu fico muito grata à Secretaria de Estado de Educação, na pessoa do meu do assessor de articulação dos municípios, do professor Osmar, do secretário de Educação, que até então estava, o professor Natalino, e o nosso secretário que agora assume, né, que vai ter esse desafio aí pela frente também. As coordenadorias, os nossos coordenadores nas regionais, que são nossos grandes parceiros, e lá nos municípios, que a gente se una cada vez mais em prol, né, desse público tão desfavorecido e que agora, no momento da pandemia, se acentua muito mais essa gravidade. Então, esperança e fé que a gente vai vencer com muita maestria mais essa pandemia, né? Mas esse problema que se alastrou por todo mundo. Tá, muito obrigada, Judite, muito obrigada, Aline Cruz, muito obrigada, Josafá Rocha, e assim encerramos o nosso primeiro programa da série Diálogos em Rede. Penso que essa nossa discussão cumpriu o seu objetivo de provocar a reflexão sobre o programa Bolsa Família e as condicionalidades e, ao mesmo tempo, compartilhar experiências e práticas de gestão. Então, é com esperança, com a certeza de que juntos podemos fazer mais e melhor, que nós vamos encerrar esse nosso primeiro programa da série Diálogos em Rede, solicitando a todos que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam, que ativem o sininho para receberem as notificações, que deixem os comentários aqui embaixo e que divulguem o nosso canal sobretudo com as escolas. Muito importante essa discussão, Josafá, Aline e Judite, que essa discussão que a gente fez aqui chegue até as escolas. O vídeo é um vídeo de 60 minutos, vocês podem assistir por partes, mas não deixem de assistir toda a discussão que foi feita aqui. Lembrando que no próximo programa nós teremos como convidados os coordenadores estaduais do Bolsa Família na Educação, dos estados do Maranhão, do Tocantins e do Paraná. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo programa. Tchau. Tchau. Obrigada a todos e todas.